Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje chegamos a mais uma sexta-feira, mais um dia de fazer as atividades e já descansar, relaxar um pouco a mente. Mas primeiro temos que estudar e fazer atividade, tá certo? Hoje vamos encerrar a unidade 4, aspectos físicos. E hoje vamos aprender um pouco sobre os recursos naturais. Abra o livro na página 344. Agora que vocês já abriram o livro, vamos saber um pouco o que é recurso natural. Olha só, recurso natural é tudo aqueles elementos que são necessários para a manutenção da vida tirados da natureza. Como assim, tia? Utilizamos recursos naturais constantemente, mesmo sem percebermos. Um recurso natural muito importante que não sobrevivemos sem ele é a água. Lembra que o nosso corpo, nosso sangue em si ele tem muita água? Então, se ficarmos sem beber água, ficamos desidratados. E se ficarmos muito tempo, o nosso corpo não vai aguentar, porque precisamos constantemente estar hidratando o nosso organismo. Então, a água é um recurso natural, ele sai diretamente da natureza. Você não cria essa água, ela sai diretamente da natureza. E também o ar. Você já imaginou você ficar sem respirar? Tampou o nariz, você fica logo agoniado e se ficar muito tempo sem respirar, já dá um mal-estar. Então, o ar também é um recurso natural. Ele vem diretamente da natureza para nos fazer respirar e dar continuidade na nossa vida. Olha que importante os recursos naturais. E aí no livro ele cita alguns exemplos, como sol, água, ar, plantas, minerais, animais. Tia, por que o sol é importante em nossa vida? Além de nos fornecer calor, ele nos fornece vitaminas para o nosso organismo. Quando não levamos uma quantidade X de sol, vamos perdendo algumas vitaminas que ele fornece. Além do calor, da sobrevivência, necessitar dessa presença do sol constante em nossas vidas, certo? A água, como eu já falei, para bebermos, para nos hidratar. O solo, para cultivar alimentos, para plantar, para pisarmos nele, entre outros nutrientes. Plantas, para nos alimentarmos, para nos fornecer oxigênio. Minerais e animais. Minerais, por exemplo, o sal, e animais, os animais que podemos nos alimentar, e sem falar dos trabalhos que esses animais fazem, como por exemplo a abelha, ela poliniza todas as plantinhas. Então isso vai ajudar a plantinhas florescerem, a ajudar também a abelha a produzir mel, que é um alimento, entre outras formas de auxiliar o ser humano. Pode perceber que todos esses elementos naturais, eu falei algo que ele faz em nossa vida. Viu como é importante todos esses elementos para o ser humano? Agora, vamos ler individualmente os tópicos que temos a seguir. Vamos lá? Primeiro tópico. A luz e o calor fornecido pelo sol são muito importantes para aquecer e iluminar a terra, possibilitando o crescimento e o desenvolvimento das espécies vivas. Olha só que importante. Quando você tem uma plantinha que você deixa lá dentro de casa, ela não vai desenvolver tanto, mas se você dá ela um pouquinho de sol, um pouquinho de claridade, isso vai fazer bastante bem e ela vai florir, ela vai crescer mais, vai ficar mais verde. Segundo tópico, a água. A água e o ar são recursos naturais indispensáveis à vida. Lembra que eu falei? Precisamos desses recursos naturais para sobreviver, já que todos os seres vivos precisam da água para beber e do ar para respirar. Olha só que importante. Terceiro tópico, o solo é importante para a plantação e habitações. A habitação é para morarmos. Imagina se nós, que somos
seres humanos e animais terrestres, ficamos sem terra para poder habitar. Íamos ficar na água. Não somos seres vivos que se adaptam a viver diretamente na água, né? Iríamos morrer. Então a terra é muito importante. Quarto, os animais, eles podem fornecer alimento e ser usados como meio de transporte. Olha só que legal. Muitas vezes, os recursos naturais são mal utilizados, as pessoas não utilizam bem. E isso principalmente quando acontece queimadas, que é quando as árvores são destruídas sem necessidade, acaba poluindo o ar. Florestas são derrubadas sem reflorestamento. Quando tiramos uma planta, precisamos colocar outra no local para que ela possa crescer e ficar no local daquela que já foi retirada. Práticas de caça e pesca de forma inadequada. As pessoas não podem simplesmente caçar tudo o que querem, pegar o animalzinho, tirar a vida dele e acabar não utilizando. É necessário utilizar apenas aquilo que precisamos e não estar matando os bichinhos sem necessidade. A poluição do ar, do solo, dos rios, o que prejudica a saúde das pessoas e dos animais. Quando o ser humano polui os rios, os lagos, o ar, como eu posso poluir o ar? Com queimadas, com indústrias, tudo isso polui. Os rios, indústrias também, lixos, tudo isso pode poluir. Então, quando poluímos, vai gerando, vai danificando os recursos naturais, porque aquela água poluída, os animais podem beber, pode poluir o solo, pode poluir plantações que estarão nesse solo. E o ar pode nos trazer doenças respiratórias, como estudamos nas aulas anteriores de ciências, que o ar, quando ele é poluído, ele pode nos causar doenças respiratórias. Isso faz muito mal. E algumas dessas doenças não conseguem ser revertidas. Então é muito importante cuidar desses recursos naturais. Vamos observar as 3 imagens que o livro nos apresenta. A primeira vai apresentar queimadas acontecendo em grande quantidade, poluindo o ar e danificando o solo, além de matar as árvores. Segundo, rio poluído, cheio de lixo, tudo isso vai poluir o rio e esse rio ele deságua, ele vai para outro local. Então ele vai levar essa poluição que foi naquele local adiante. E o terceiro, os animaizinhos presos em cativeiro. Agora, como podemos reverter essas situações? As queimadas, elas devem ser supervisionadas e proibidas se for de forma ilegal. Poluição dos rios, devemos evitar jogar lixo, devemos cobrar dos nossos governantes saneamento para que não seja jogado esgoto nos rios, entre outros. E os animaizinhos denunciar, porque animal silvestre, principalmente esse, os bichinhos do papagaio. Animais silvestres são animais que devem estar livres. Esses animais não devem ser pegos e vendidos como animais domésticos. Lembra que animal doméstico é aquele que pode ser criado em casa. E animal silvestre, esses animais que não sabem, não podem estar vivendo em cativeiro, em uma residência, porque eles são livres, eles devem viver em floresta e em seu habitat natural, tá certo? Vamos agora para a atividade, na página 345. Abra um livro aí. Agora vamos responder as atividades. É sua vez. Questão 1. Quais recursos naturais você e sua família costumam utilizar todos os dias? Tia deu algumas dicas aí na aula. Atividades 1. Cite alguma ação nociva ao meio ambiente praticadas pelo ser humano. 2. Reciclar é uma atitude que contribui para a prevenção de recursos naturais. Faça uma lista de materiais que você utiliza no dia a dia e que podem ser reciclados, tá certo? E, por último, relembrando, questão 1, o que são recursos naturais? Questão 2,
Que recursos naturais o ser humano utiliza? E questão 3, o que é desmatamento? Essa atividade hoje é um resumão da aula que foi dada na página 344. E a palavra-chave da chamada de hoje é entusiasmo. A palavra-chave da chamada de hoje é entusiasmo, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.